Na nossa aula anterior nós vimos a definição de trabalho de expansão. Trabalho de expansão é W igual a menos o produto da pressão externa, esse Px, que é a pressão externa, multiplicado pela variação de volume. Nesse caso dV, eu estou colocando a variação de volume infinitesimal. Se a pressão externa for constante, então você integra essa equação e aí o trabalho fica menos pressão externa ΔV, de modo que vocês já sabem que um aumento no volume, uma expansão, resulta num sinal negativo do trabalho, implicando num débito na conta de energia do sistema. A energia do sistema diminui. Então você imagina que o seu gás confinado no cilindro e pistão vedado, se esse gás se expandir, ele move o pistão para cima. O sistema gasta energia para realizar o trabalho. Agora, para esse sistema, você pode representar também dessa maneira o trabalho realizado contra uma pressão externa constante, W igual a menos P externa ΔV. Você tem um sistema aqui, o gás confinado, inicialmente, você vai ter a expansão. Após a expansão, o volume aumentou, mas a pressão permaneceu constante nesse caso. Então, a pressão externa constante, mas como teve essa variação de volume, essa área aqui é o trabalho. Se você imaginar uma outra situação aqui, um trabalho agora realizado numa condição isotérmica reversível. Então você imagina o seguinte, até vou colocar por extenso aqui, porque na aula passada eu não coloquei, expansão isotérmica reversível. Bom, imagine o seguinte, olha, você tem um sistema, o seu gás, em equilíbrio mecânico com as vizinhanças. Isso quer dizer que a pressão do gás aqui dentro do cilindro é igual à pressão externa, a pressão do outro lado do pistão. Agora imaginem que calor... antes disso eu tenho que equacionar aqui, olha. Pressão dentro igual a pressão fora. Então, pressão externa igual a pressão interna. Se você tem um gás aqui dentro, a pressão interna é nRT sobre V, um gás ideal. Então, você imagine agora que calor escoa das vizinhanças para o sistema em pequenas quantidades. E que todo esse calor é convertido em trabalho. Então, entra um pouquinho de calor no sistema, você observa uma expansão. Entra mais um pouquinho, você observa uma expansão. E a expansão vai acontecendo em infinitas etapas muito discretas. Bom, você substituiu aqui a expressão de pressão para o gás ideal na expressão de trabalho, resultou nisso aqui. Integrando, vai dar W igual a menos nRT ln do volume final sobre o volume inicial. Nesse tipo especial de expansão, nessa hipótese de expansão, todo o calor que entra e vai entrando em pequenas quantidades, é convertido em trabalho de expansão. Então o pistão vai subindo bem devagarinho. E a equação é essa aqui. W igual a menos nRT, logaritmo do volume final sobre o volume inicial. Como todo trabalho foi convertido, ou quando todo calor foi convertido em trabalho, não houve variação de temperatura, ΔT é igual a zero, e o calor vai ser igual ao negativo do trabalho. Fica fácil entender, né? Uma coisa que eu preciso conversar com vocês é sobre a relação entre propriedades extensivas e propriedades intensivas. Propriedades extensivas dependem da extensão, do tamanho da amostra. Propriedades intensivas, não. As propriedades intensivas dependem apenas da natureza da amostra. Então, volume, massa, número de mols, capacidade calorífica são propriedades extensivas, dependem do tamanho da amostra. As propriedades intensivas, que independem do tamanho da amostra, são temperatura, pressão, volume, grandezas molares, como por exemplo volume molar. Se você pegar uma propriedade extensiva e dividir por outra propriedade extensiva, você vai ter uma propriedade intensiva. Exemplo, se você pegar a massa, que é uma propriedade extensiva, depende do tamanho da amostra, e dividir pelo volume, também é uma propriedade extensiva, você vai ter a densidade. Se você pegar o volume
depende do tamanho da amostra, e dividir pelo número de mols, que também depende do tamanho da amostra, você vai ter uma propriedade intensiva, que é o volume molar. O volume molar é uma propriedade do material e independe do tamanho da amostra. Bom, na próxima aula nós continuamos então. Até lá.